Então, estamos aí. Vamos começar então a seção 5.2.2, que é a resposta de um sistema de primeira ordem à entrada de rampa, né? Então a gente analisou bem com calminha ali a entrada em step, sistema de primeira ordem. Quando você tem as funções de transferência é bastante simples, né? Porque se você tem a função de transferência do teu sistema, basicamente o que você vai fazer é multiplicar essa função de transferência pela entrada, né? A gente estava vendo aqui, ó, por exemplo, né, nessa equação 5.17, que a minha saída y de s em Laplace, ela vai ser o quê? Basicamente, a planta, que é um sistema de primeira ordem, que é o que estaria ali o k sobre tal s mais 1, multiplicada pela entrada. Se a entrada é um step, é um degrau, então é o Laplace desse degrau. Então, um degrau, já sabemos que o Laplace dele é multiplicar o tamanho do degrau por vezes 1 sobre s, então está ali em vermelho, ali m sobre s seria o degrau. E aí eu tenho já a minha função a minha saída em Laplace, o y de s em Laplace. O que eu tenho que fazer? Voltar para o tempo, que é a equação 5.18, e acabou o problema, né? Tenho a minha resposta ali, uma resposta exponencial. Vimos ali o exercício, demos uma analisada de quando ele sai de um sistema de regime permanente, acontece alguma coisa e vai para outro sistema de regime permanente. Vimos a questão do tal, né? Fizemos uma conta para chegar naquele 63,2% famoso lá, que era o tempo que o sistema de primeira ordem, quando a entrada é um degrau, o tempo que ele precisa para chegar em 63,2% do seu valor, da sua variação final, né? Que é esse diagrama aí, essa figura 5.4. Fizemos as contas para chegar lá, né? Tínhamos aqui também essa tabela 5.1 que nos mostra isso, né? Que é o a saída vai acontecer de um valor inicial até um valor final, e que se, para mim, isso aí é o 100%, né, a variação da saída, então eu teria ali que com um tempo tal, depois de passar um tempo tal, eu teria então 63,21% da variação da minha saída, e basicamente a gente considera que ela entra no novo regime permanente a partir de 5 vezes o tempo, a constante de tempo tal do sistema de primeira ordem, né? Ali mais ou menos 99,33% da variação final. Ok, então, quando a gente tem uma rampa, mesma coisa, né? O que vai variar? Vocês veem ali na equação 5.19, que o que eu tenho é o quê? É um sistema de primeira ordem. Jader, você está enxergando o sistema de primeira ordem ali na 5.19? Eu não estou enxergando a 5,19. Não está vendo ali na minha tela? Ali não está aparecendo? A Deixa eu última ver. equação do lado direito, de embaixo. Ah, tá. Apareceu, porque tinha uma tarja aqui na minha frente. Você consegue ver ali onde está o sistema de primeira ordem? Sim. Qual que é? Se a primeira ordem está do lado direito da equação, Fala para mim ali. Qual que é o sistema de primeira ordem? Onde que você está vendo ele? é alfa 1 sobre tem, tal S mais 1 mais alfa 2 sobre S mais alfa 3 sobre S ao quadrado. Não, não. Não é esse, não. Vamos lá. Joana, você está enxergando aí o sistema de primeira ordem na equação 5.19? É só a parte do alfa 1 sobre tal S mais 1. Também não. Quem mais está por aí? João Vitor, você está enxergando o sistema de primeira ordem na equação 5.19? Não é o alfa 2 sobre S? Não, não. Quem mais está por aí? Só estamos nós. Joana, João, Victor. Não, pessoal, olha lá. Tá bem, vamos centrar aqui um pouquinho mais. Aqui, ó, nesta equação aqui, ó, que tá em amarelo. Onde que eu enxergo ali o sistema de primeira ordem? Quais são as características de um sistema de primeira ordem? Tem Vamos o lá. K Aham. e o tal. Aham. Essas são as duas características do sistema de primeira ordem, né? O K e o tal. Então, mas ali nessa quadrado amarelo que eu desenhei, o que me mostra que tem um sistema de primeira ordem?
Que parte dessa fração aí? Vamos fazer em vermelho aqui. Olha aqui, ó. Isto aqui em Laplace me mostra um sistema de primeira ordem. K sobre tau S mais 1, onde K é sua constante estática ou sensibilidade estática e o tau é sua constante de tempo. De acordo? Então vejam lá, a função de transferência. Qual é que é a definição de função de transferência, Jader? Não sei, professor. João Vitor, definição de função de transferência, o que que é? João Vitor, desmaiou? Tá aí ainda? Qual que é a definição de uma função de transferência? O que que é uma função de transferência? Joana? Joana também desmaiou? É o x' sobre o de desvio. Não. Estão complicando a situação. Tá faltando estudo aí. Vamos lá. Função de transferência, bem simplesinho. Se eu tenho um bloco, diagrama de blocos em Laplace, eu tenho uma entrada, uma saída. E a função de transferência é o que está dentro do bloco. Então, se eu tenho uma entrada aqui, ó, por exemplo, x de s, tá? Tudo em Laplace. E essa entrada faz que na saída do bloco saia y de s, o que está aqui dentro é a minha função de transferência. Então, como que vem definida a função de transferência? Lembrem que em diagrama de blocos, a minha continha sempre é o quê? O que sai do bloco é igual ao que entra vezes o que eu tenho dentro, de acordo? O que sai do bloco, neste caso y, é igual ao que entra, neste caso x, vezes o que eu tenho dentro, neste caso a função de transferência. Se eu isolar, então, o que me dá a função de transferência? É igual ao quê? A uma fração no numerador. O y de s. A saída. Tudo bem, a saída em Laplace. E no denominador? Isto aqui é a definição de função de transferência. É uma fração onde representada pela saída sobre a entrada do meu sistema. A saída sobre a entrada do meu sistema. Y de S sobre X de S, ou seja lá a letra que for. Tá certo? Então, o que acontece? Se eu quero saber qual é a saída do meu sistema, basta que eu multiplique a função de transferência do bloco f de t vezes a minha entrada x de s, né? Simplesmente eu vou pegar esse x de s aqui, ó, e multiplicar ele lá do outro lado. Quando eu fizer isso aí, eu vou obter o meu y de s. Tá certo? Vou obter este y de s aqui. Que é o que está acontecendo na equação 519. Vocês olham nessa equação 519, o que nós temos? Temos a função de transferência. Quem seria a função de transferência nesse caso aí, João Vitor? Na equação 519. O que seria a função de transferência? Ali naquela caixa amarela. Não é toda a equação do lado direito? Não. Não. Olha ali o que eu acabei de escrever, né? Eu disse, olha, a função de transferência é a saída sobre a entrada. Y sobre x, em S tudo. Ou seja, que a função de transferência, quando eu multiplicar ela pela entrada, ela vai me dar a saída. A entrada pode mudar, entendeu? Eu tenho uma planta, que vocês quiserem, nível, temperatura, vazão, o que seja. Eu tenho uma planta, ela tem uma saída e uma entrada. Por exemplo, lá, a temperatura, né? Eu estou esquentando um tanque, está entrando água no tanque, está saindo água do tanque, e eu estou esquentando lá via uma resistência elétrica. Aí acontece assim, o que acontece com a temperatura do tanque quando o calor que está entrando pela resistência elétrica
aumenta em 10 vezes o seu valor. Então, esse aumenta em 10 vezes o seu valor é o x de S, é a entrada do sistema. E a função de transferência, ela é a função que eu construo a partir das equações de conservação de energia. Então, a função de transferência, ela não importa se vai entrar um degrau, se vai entrar uma rampa, se vai ser de 10, se de 20, não importa, ela é constante. Ela depende da planta. Só que aí a saída, y de S, vai depender do que entra vezes a função de transferência. E isso que entra é o x de S aqui no caso. Então, na equação 5,19, ele já isolou ali, olha, ele tem ali y de S é igual ao quê? A função de transferência da planta vezes o x de S, não é? Função de transferência da planta vezes o x de S. Quer simplesmente isolar aqui dessa equação. Quem é, então, a minha função de transferência aí, nessa equação, Joana? É o que está em vermelho. É o que está em vermelho, né? E a minha planta, nesse caso, estamos analisando funções de transferência de sistemas de primeira ordem, ou seja, o K sobre tal S mais 1. Se o K sobre tal S mais 1 é a minha função de transferência, quem que é a minha entrada, Joana? A sobre S ao quadrado. Exatamente. Então, essa função de transferência aqui, olha, este A sobre S quadrado vai ser o x de S, e o K sobre tal S mais 1, opa, vamos pintar de vermelho aqui, ó, vai ser a minha função de transferência. Essa função de transferência não muda. Se você quer saber o exercício, em vez de... Nesse caso da equação 5,22, a entrada x de S é uma rampa, com inclinação A. Mas se em vez de uma rampa fosse um degrau com tamanho M, o que ia acontecer? Então, iria acontecer que ficaria aqui a saída, x de S vai ser igual a K sobre tal S mais 1 vezes M sobre S, que seria o degrau da entrada. Ah, mas não é um degrau, é um seno. Então você vai colocar aqui, ó, o Laplace desse seno. É uma rampa, coloca aqui o Laplace da rampa. É um degrau, o Laplace do degrau e assim por diante. A função de transferência, que é o K sobre tal S mais 1, ele não vai variar. Ele é propriedade intrínseca, né, inerente à planta. Beleza, então, neste caso, então, estamos analisando o sistema de primeira ordem, que é o K sobre tal S mais 1, só que agora a entrada dele é uma rampa. A rampa, se vocês olharem na sua tabelinha lá de Laplace, ela se representa em Laplace como A sobre S quadrado, de acordo? Só para aqui, para a questão da fórmula aqui, né, ele chamou ali no parágrafo o U de S, é o que eu estou chamando de X de S, de acordo? Só para vocês não se confundirem, né? Nesse caso, este U de S aqui, ó, é o que eu estou chamando de X de S, tá? Que seria a entrada. É norma, né? É costume chamar a entrada de U e a saída de Y, na realidade, né? Eu chamei ali de X, porque eu estava lá pensando em outra coisa, mas neste caso a entrada é o U de S ou o X de S, como você quiser. Que, como é uma rampa, tá certo? Ela vai ser o quê? A sobre S quadrado. O que o A é? É a inclinação dessa rampa, né? Você tem aqui a inclinação da rampa no tempo, tá certo? Imagina que a entrada do sistema é o calor. Então, olha lá, o calor... Opa, deu uma travada aqui um segundo. Um segundinho. Esse aqui é o calor, ó, no tempo, Q. Então, o calor ele foi aumentando quantos BTU hora eram colocados à medida que o tempo ia aumentando, ele ia colocando cada vez mais calor, cada vez mais calor, cada vez mais calor. Então, nesse exemplo aí, que a entrada seria o Q, o U seria o calor, então você tem que encontrar quanto que é essa inclinação da rampa. Quanto que ele aumenta ou diminui, né? Pode ser uma rampa descendente a cada aumento de uma unidade de tempo. Então, esse A é o que vai aqui no A sobre S quadrado, de acordo, do Laplace. Ok, então, se eu tenho essa equação 5,19, né, que é y de S igual a KA sobre tal S mais 1 vezes S quadrado no denominador, que é essa caixa amarela que eu tenho aí,
que eu tenho que fazer, então, para saber quanto que é a resposta no tempo? Eu quero saber como que a saída, que no caso é y, se comporta no tempo. O que eu tenho que fazer? João Vitor. Tem que aplicar o anti-Laplace. Exatamente, a antitransformada de Laplace. O que acontece é que, ok, nesse caso aqui eu acho que não sei se você consegue ela na tabela ou não, mas aqui o exercício que ele vai fazer é aplicar aquela questão de frações parciais para poder fazer frações mais simples e poder voltar. Então, quando você faz frações parciais, né, isso aí é da álgebra, lá, do cálculo de vocês, então temos ali uns coeficientes alfas 1, 2 e 3 no numerador, você pega o denominador e abre ele, como tem uma raiz repetida em S, né? Em S igual a zero tem uma raiz repetida, então fica alfa 2 sobre S e alfa 3 sobre S. Beleza, a questão é então encontrar esses três valores de alfa, alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Como que a gente faz isso aí? Para poder resolver o exercício, né? Eu vou primeiro pegar a caixa amarela ali e expandir ela em frações parciais para poder então voltar para o tempo com a antitransformada, porque essa fórmula, assim como ela está, ela não aparece na tabela. Como que eu faço isso aí então? Se vocês multiplicam aqui, ó, agora vou fazer aqui uma caixa vermelha. Estão vendo essa caixa vermelha ali, né? Então, se eu multiplicar o tal S mais 1 sobre S, né, que é o denominador do termo da esquerda, ele for multiplicar todo o termo da direita, o que eu teria seria... Deixa eu fazer aqui. Teria K igual a alfa 1 por S ao quadrado, de acordo? Porque o tal S mais 1 ia se cortar com o tal S mais 1 do denominador. Mais alfa 2 por vezes tal S mais 1 vezes S, é isso? Então me seguindo ou volto? Sim. Beleza, então mais o último seria então o S quadrado se corta com S quadrado, isso ficaria somente alfa 3 vezes tal, não vai me caber aqui, S mais 1. Beleza, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Se vocês percebem, uma das formas de encontrar esses coeficientes, né? Tem algumas formas aí. É que nesse termo do lado da esquerda eu tenho aqui, ó, 0 vezes S ao quadrado mais 0 vezes S na 1 mais KA vezes S na 0. Então, o que você pode fazer é pegar o teu termo da direita e fatorar ele para encontrar, para deixar em evidência os coeficientes de cada S. O coeficiente, quanto que é o coeficiente de S na 1, de S na 0, de S na 1 e de S na 2. E aí você depois iguala os coeficientes. Então vamos fazer isso aí. Vamos abrir aqui esta expressão do lado direito. Então vai ficar, quem que multiplica aqui S quadrado? Jader. Nesse lado de cá, eu vou fatorar S quadrado multiplica quem? Em todo o termo da direita. O Jader saiu, caiu. Ah, caramba. João Vitor. Quem que multiplica o S quadrado aí do lado direito? O alfa 1, professor. Alfa 1. Opa, vou colocar ele preto aqui. Quem mais? Só alfa 1? O S ao quadrado, sim. Não. Tem um outro. Olha ali no segundo termo. O tal, professor. Então, Ctrl Z. O tal sozinho, não. Quem que multiplica o S quadrado? Tal alfa 2. Então seria mais tal alfa 2. Beleza.
mais, quem multiplica S na 1? Tu mesmo, João Vitor, faz favor. O alfa 2. Só alfa 2? Ah, Alfa 2 o quê? Alfa 2 o quê? Ah, tá certo, alfa 2, somente. De acordo. Alfa 2 sozinho, tá? E quem que multiplica S na 0? Ou seja, que não aparece o S. Prof, tem o alfa 3 também que multiplica o Tá S. certo, tá certo. Mais... Vou colocar preto aqui. Mais o alfa 3 tal, né? De acordo? Isso. Alfa 3 tal. Muito bem. E só me fica faltando, então, quem que multiplica S na 0, ou seja, que não tem S. Mais S na 0, fator de... João Vitor, quem que multiplica S na 0 aí? o alfa tal mais 1. Qual? Alfa quê? Alfa tal mais 1. Isso, por isso, só ali, então fica É o alfa. o alfa 3, né? Isso, professor. O alfa 3, beleza. Então, agora que a gente fez isso, o que a gente vai fazer é igualar os coeficientes, né? Então, tudo o que deste lado aqui, ó, multiplicava o S na 0, então vai multiplicar, perdão, S quadrado vai ser igual o que multiplicava S quadrado desse lado. Tudo o que da direita ou da esquerda multiplicava S na 1, que seria esse 0, vai ser igual a tudo que multiplica S na 1 do lado direito. E, finalmente, tudo o que multiplica o S na 0 do lado esquerdo vai ser igual a tudo que multiplica S na 0 do lado direito. Então, o que vai acontecer é que você vai ter um sistema de equações, tá certo? Então, vamos ver. Esse aqui, neste caso, é um sistema bem simplesinho. Quais seriam as equações aí, então, Joana? Faz favor para mim. É alfa 1 mais tal alfa 2 é 0. Alfa 2 mais tal. Pera. Alfa. Ctrl Z. Deixa eu buscar uma cor aqui elegante. Alfa 1 mais. Mais tal alfa 2 é 0. Certo, essa seria a primeira equação. Uhum. Aí, alfa 2 mais alfa 3 tal também é 0. Alfa 2 mais alfa 3. Alfa 2 mais alfa 3 tal é igual a 0. E a última equação? Alfa 3 é igual a K. Alfa 3 é igual a A. Não, A não. A? KA, né? Isso. KA, beleza. Então, alfa 3 já está resolvido. Já encontrei alfa 3. Como eu conheço alfa 3, eu posso voltar na equação 2 e encontrar alfa 2, de acordo? Sim. E conhecendo alfa 2, eu vou para a equação 1 e encontro alfa 1. É bem simplesinho de fazer, tá? Não tem muito ciência aí, não. E aí, então, o que acontece? Eu encontrei alfa 1, alfa 2 e alfa 3 para poder substituir na equação 5,19. Então, a equação 5,19 ficou assim, ó, 5,20. Esses três valores aqui, ó, são os alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Beleza. Agora o que acontece? Agora eu posso voltar para o tempo, de acordo? Então, quando você voltar para o tempo, você pode buscar essas fórmulas lá na tabela. Aqui de forma bem rápida, que a gente já tem que ir até decorando, eu acho. Como que é o retorno desta parte daqui, ó?
O que é Ka sobre S quadrado? O que seria? Se eu volto para o tempo, o que tem que dar? K sobre S quadrado é uma rampa que tem inclinação de quanto? Lembra que a gente está vendo isso aí? K, então, a função no tempo dessa terceira parcela seria Kt vezes o tempo, de acordo? O Ka seria o coeficiente angular dessa função aí, dessa reta. A segunda parcelinha ali é Ka tal sobre S. Isso daí é o quê? É um degrau, a gente já conhece. Então, se eu volto com um degrau para o tempo, o que eu tenho é uma constante. Então, esta parcela daqui, ó, no tempo, quando ela voltar no tempo, ela vai dar uma constante que vale quanto? João Vitor. É -1? Não, lembra lá na tabelinha de Laplace, acho que era a fórmula 1 ou 2, algo assim. Deixa eu ver ali, que página que é. Página 42. Vamos provar aqui 52. Mais. Tá ali, ó. Vocês estão vendo a fórmula 3 foi a que a gente acabou de usar. Quando você tem 1 sobre S quadrado, alguma coisa sobre S quadrado, então essa alguma coisa vai ser o coeficiente do tempo aqui, ó. Tá certo? Então, se você tem aqui 5 sobre S quadrado, 6 sobre S quadrado, quando você vai para o tempo, você vai chegar em 6t. Tá certo? Essa é a rampa. E o degrau é aqui, ó. Se você tem aqui 1 sobre S quadrado, ou se você tem 6, perdão, 6 sobre S, se a tua função em Laplace é 6 sobre S, então, quando você for para o tempo, você simplesmente vai ter uma constante que vai valer 6. De acordo? Então, essas são as duas formulinhas que a gente vai usar aqui. Um segundinho, deu uma travada aqui. Vocês estão vendo aqui, então, ó. Como seria, então, Joana, aquele segundo termo ali seria quanto no tempo? Ka tal. Exatamente. Ka tal, que é uma constante. Aqui é um vezes, tá? Aqui é Ka vezes T, e este aqui vai ser Ka tal. E o primeiro termo, quanto que ele vai ser no tempo? Esse daí é a fórmula, não vou voltar lá no PDF não, mas esse daí é a fórmula 6, que diz que 1 sobre tal S mais 1 passa a ser 1 sobre tal E na menos T tal. Então aqui seria quanto? Ficaria o coeficiente, né, a constante que está no numerador, ficaria K A tal ao quadrado, vezes multiplicado 1. Deixa eu apagar aqui. Multiplicado por 1 sobre tal vezes E na menos T tal.
na menos t sobre tal. Isso daí é a fórmula de número 6. Tá certo? Essa é a fórmula de número 6. Então, tendo aí essas três respostas, já voltei para o tempo cada uma delas. Vocês vejam que na equação 521, o que ele fez foi simplesmente fatorar por Ka tal. Tá certo? Tá faltando tal ali, não tá faltando? Onde, Tem um, Fro? tal, tem um tal ao quadrado ali que não tô enxergando ele. É que ele corta com 1 sobre tal. Ah, tá certo. Ótimo. Este quadrado aqui corta com este aqui, beleza. Então é isso aí. Vejam que na equação 521, o que eu tenho? A resposta no tempo para um sistema de primeira ordem que tem características constante de tempo tal e sensibilidade estática K, quando nesse sistema de primeira ordem a entrada é uma rampa que tem inclinação A, tá certo? Que tem coeficiente angular A. É essa a resposta aí. Essa resposta da equação 521 é o que aparece normalizado na figura 5.5. Então vejam aqui, ó. Eu tenho na figura 5.5, eles desenharam a entrada, que é essa rampa ali que eu desenhei em azul. E essa equação 21, que eu acabei de colocar, é a equação da saída, que seria esta curva aqui, ó. Tá certo? Então você pegou um sistema de primeira ordem, aplicou uma rampa sobre ele, ele vai ter dificuldade no começo de seguir e depois sempre vai ter um erro, ele não vai conseguir chegar no valor desejado, porque, claro, cada vez que ele está chegando, digamos, a rampa continua aumentando, a rampa continua aumentando. O que vai acontecer no regime permanente? Que você vai ter duas retas paralelas entre a entrada e a saída, e veja que aqui nós também podemos identificar graficamente a constante de tempo tal. De acordo? Vai ser esse retardo, o atraso no tempo, ou seja, a quantidade de tempo que a saída precisa para alcançar a entrada, de acordo? Num sistema normalizado, de acordo? Assim como você podia detectar o tal de um sistema de primeira ordem, quando a entrada era um step, medindo lá os 63% e tal, aqui você pode também graficamente medir quanto que é o atraso da saída com relação à entrada, no caso de você ter uma entrada de rampa a um sistema de primeira ordem. Beleza? Esse é, então, o sistema de primeira ordem. Ele está dizendo aqui ainda, ó, o que ele diz na equação 522? O que acontece com a equação 521 quando o tempo fica muito grande, quando o tempo aumenta muito? Quanto que dá n menos infinito sobre tal? Praticamente vai dar zero, de acordo? Então, esse termo aqui, ó, quando o tempo for muito grande, esse termo vai zerar. Então, ao zerar esse termo, a equação 521 vai cair na equação 522, que é o que vai acontecer no regime permanente, que é praticamente aquela reta ali. Lembra aquela reta que a gente viu aqui, que eu desenhei D, vermelho? Na parte inicial, ela tem ainda um transitório ali, mas quando ela entra no regime permanente, ela praticamente é a equação 522. A equação 521 é a equação certinha analítica dela para todo instante, para qualquer tempo. E a equação 522, se você está analisando no regime permanente, assume que o tempo é um tempo muito grande. Muito bem. Passo seguinte. Dúvidas até aí? Dúvidas com relação à rampa? A princípio, não. Beleza. Ok. Vamos entrar, então, agora, outro exemplo bem parecido. O que é este aqui? Sistema de primeira ordem, só que agora a entrada não é um step, não é uma rampa, agora a entrada é uma oscilação. Olha aqui, ó. A entrada vai ser uma oscilação com um seno. Um determinado seno lá que tem uma amplitude A e uma frequência ômega. Então eu tenho aqui, esta aqui vai ser a minha entrada, que seria o U no tempo. Este aqui é o tempo rodando. E eu tenho então a minha amplitude A
vai ser este valor aqui a amplitude do seno é A maiúscula, tá certo? Amplitude é A maiúscula para cima, amplitude é A maiúscula para baixo, e vou ter o ômega, que é a frequência natural desse seno aí, de acordo? Então a entrada é um seno, antes foi uma rampa, que estava definida pela sua inclinação, que era um A minúsculo, antes foi um degrau, que estava definido pelo seu valor, que era um M, e agora nós temos uma entrada sinusoidal a um sistema de primeira ordem e queremos saber como que a saída vai ficar. Antes de entrar nas contas aqui, se eu tenho um sistema de primeira ordem, tá certo? E eu começo, a entrada começa a oscilar, o que eu espero que aconteça na saída? Pensa você, por exemplo, um sistema de nível de tanque, tá certo? Se você tem um nível de tanque e você tem líquido entrando por cima, líquido entrando por debaixo. E a quantidade de líquido que está entrando é igual à quantidade de líquido que está saindo e o nível é constante. Estou no regime permanente. Tem aqui o meu tanque, líquido entrando, líquido saindo e eu tenho então aqui o meu nível em um valor constante. O que acontece se a vazão de entrada, se esta vazão de entrada aqui, ela em vez de ser um valor constante, ela começa a oscilar como se fosse aquele seno ali. Vai aumentar um monte, vai diminuir quase a zero. Vai aumentar um monte, diminuir quase a zero. O que você espera que aconteça neste nível aqui quando isso aí acontece? Joana Miller. Ele vai oscilar também. Vai oscilar também. Beleza, isso aí. Ele vai oscilar também. Só que vai ter uma diferença entre a oscilação dele e a oscilação do que está entrando. Com relação à amplitude, né? Eu tenho que tomar cuidado aqui porque, por exemplo, neste exemplo que eu estou dando aqui, a entrada que está oscilando seria a vazão, né? Então, se é a vazão que está entrando, essas unidades aí seriam, sei lá, por exemplo, metros cúbicos por minuto. Tá certo? Então, eu tenho ali o seno, seria essa vazão aqui, metros cúbicos por minuto. E o nível, ele está oscilando também, ele vai começar a oscilar, vamos colocar ele aqui por baixo, de laranja. O nível, ele também começaria a oscilar, o H. No tempo, ele também vai começar a oscilar. Só que ele está medido em metros, não em metros cúbicos por minuto, tá certo? Então, ele vai começar a oscilar também, só que a amplitude dele está em outras unidades com relação à amplitude da entrada, que é metros cúbicos por minuto. Mas aquele fator K, a sensibilidade estática, essa sensibilidade estática tem umas unidades de tal forma que as unidades de entrada se transformem em unidades de saída. Então, esse fator K é o que resolve esse problema de unidades para mim. Mas beleza, por enquanto ele também vai oscilar. Ótimo. Então, vamos lá. Ele está aqui com um sistema, se vocês olharem na tabela de vocês, vocês vão perceber que um seno, ele é representado por ômega sobre S quadrado mais ômega, tá? Vou colocar aqui embaixo, ó. Em Laplace, o A seno de ômega t, deu uma travadinha agora, espera um segundinho. O A seno de ômega t, quando eu transformo ele para Laplace, o que eu obtenho lá é um A, que é o coeficiente constante, e o seno de ômega t ele vem dado por ômega sobre S quadrado mais ômega. Eu estou olhando aqui a fórmula de número 14, fórmula 14 da tabela. Então eu tenho aqui um ômega quadrado sobre S ao quadrado mais ômega quadrado. De acordo? Essa é a transformada de Laplace do seno. Então, novamente, a gente consegue observar aqui que na saída da equação 523, o que eu vou ter é o quê? Em Laplace, eu vou ter que a saída aqui em Laplace, ela vai ser o quê? A função de transferência da planta. Nossa planta é uma planta de primeira ordem, né? K sobre tal S mais 1.
esse Szinho ali não é subíndice não, tá? Esse S aqui é que tá multiplicando, tá? Aqui ficou meio ruim ali é tal vezes S mais 1. Essa daí é a minha função de transferências, tem aqui a minha planta, transfer function, ou FT, se vocês querem, na minha planta. E o que eu tenho é que ela vem multiplicada, então, pela entrada, que é o AWS quadrado, tarará. Que o que é isso aí? Nada mais é que o Laplace do seno. Então, se eu multiplico, novamente, função de transferência é saída sobre entrada. Se eu multiplico a função de transferência vezes a entrada, o que eu vou obter é a saída, que é o que está nessa equação 523. Função de transferência, bola vermelha, vezes a entrada em seno, bola preta. Beleza, aí essa equação ali ela é reorganizada de alguma forma, tá certo? E quando ela é reorganizada assim dessa forma, ao voltar para o tempo, tá certo? Que é, eu quero saber a resposta, lembre-se, o processo é sempre o mesmo, né? Eu tenho a minha equação de conservação, eu passo ela para variáveis de desvio ou linearizo, eu levo ela para Laplace, em Laplace eu isolo, que foi o que eu fiz aqui na equação 523, e depois eu faço a antitransformada para voltar para o tempo e finalmente corrijo as variáveis de desvio. Aqui o que está acontecendo, o que é? Que eu na equação 523 isolei, tá certo? Em Laplace a minha saída, que é o y de s, na 524 organizei para poder voltar, na 525 eu voltei, estou no tempo já na 525. E aí é que está o que eu falei para vocês, né? Essa 525 é uma equação, vejam lá, a saída no tempo, no caso nosso aqui no exemplo do tanque, o nível do tanque, ele vai começar a oscilar também em função das características da planta. Quem são as características da planta aqui nessa equação 525, João Vitor? Estás aí, João Vitor? Então, Jader, conta para mim, na equação 525, quem são as características da planta? Só um pouquinho. O ômega. Ômega é característica da planta? Olha aquelas duas bolas vermelhas e preta ali na equação 523. Quem que é a planta? A bola preta ou a bola vermelha? A planta é a função entrada. É a vermelha. A função entrada? A função entrada é a... Não. A função entrada é a preta, que é a entrada, que é o seno, o Laplace do seno. E a função vermelha é, então, o quê? saída. Não, a função vermelha é a planta. É a função de transferência da planta. Olha lá, depende de K e de tal. Então, na equação 25, vocês observam aqui, ó, a saída depende de K. Vou fazer aqui. Depende de K, depende de tal, depende de tal, depende de tal, depende de tal, depende de... Só. Então, na saída 525, como que a saída se comporta no tempo depende das condições, das características da planta, que são, neste caso, K e tal. Também depende das características da entrada, que é essa bola preta ali. Vamos colocar preto agora, então, aqui, ó. Então, quem são características da entrada? Ó? A amplitude do seno da entrada, a frequência ômega do seno da entrada, a frequência ômega do seno da entrada, frequência ômega do seno da entrada, frequência ômega do seno da entrada, frequência ômega do seno da entrada. E de que mais que ela depende? Qual que é a variável independente? A variável independente é o tempo. Tempo. Tá certo? Então, a saída ela vai depender das características da planta e das características da entrada. Muito bem. Lembrem, essa equação 525 é como que está oscilando a saída, né? Porque parece que ela está oscilando, tem uns cossenos e uns senos ali, vamos olhar isso agora.
como que ela está oscilando em função de que eu tenho um sistema de primeira ordem com uma entrada que também está oscilando. Não sei se a Joana Luiz me falou agora que ela não tentou e não conseguiu lá. Eu não sei se o resto que está aí, quem mais está aí, a outra Joana, chegaste a ver a equação da equação 525 para 526? Como chegar? Ainda não. E quem mais estamos ali? O João Vitor, chegaste a ver? O Vitor está desmaiado. Professor. Oi? Eu não consegui, professor. Não tentei. Uhum. E Jader? Eu só vi a videoaula, mas não fiz o exercício. Certo. Tem que dar uma estudada melhor, porque senão as coisas vão ir se acumulando. Vamos lá, então. A questão é que dessa equação 525 que vocês têm aí, ele pulou para a equação 526. Só vou apagar isso aqui, tá? Que a gente já conversou, para poder enxergar melhor, porque senão não vai dar. Beleza, o que nós temos aqui então? Aquela equação, depois de umas manipulações, chegou nessa equação 526. Ok, vamos então dar uma analisada ali como é que esse pulo do gato acontece. Porque essa equação 526 ela é bem importante da gente analisar ela e tem a ver com o que a gente conversava lá em instrumentação sobre diagramas de Bode, tá certo? Então eu fiz aqui uns rabiscos, deixa eu ver se eu encontro. Tá aqui, ó. Travou. Ai. Não vai nem pra frente, nem pra trás. Outra vez travou, não acredito. Opa, agora sim, vamos lá. Então, a gente vai dar uma mexidinha matemática aqui, uns minutinhos de matemática, para a gente ver como que daquela equação... Qual que era? 5... aquela equação que a gente acabou de ver ali, que chega na outra, porque se eu for voltar eu vou me enrolar aqui outra vez. Então vamos lá. Olhem lá. Vamos ver, dado um triângulo, tá? Com ângulo menos φ, triângulo retângulo com um ângulo menos φ ali, um lado é 1 e o outro lado é ômega tal. Consequentemente, por Pitágoras, a hipotenusa vai ser então 1 ao quadrado mais ômega quadrado tal quadrado. Né? A raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Beleza. Em relação a esse triângulo, eu posso definir então essas três funções trigonométricas, né, que é o seno, o cosseno e a tangente, né, já que eu conheço todos os três lados dele. E se eu faço... Lembrem que o ângulo é menos φ, tá?
Então, se eu tenho ali a tangente, que seria o adjacente sobre o oposto sobre o adjacente, né? Seria o ômega tal sobre tangente, acredito. Ômega tal. Tem que tá errado. De onde eu tirei isso aqui? Segundo. Quanto que é a tangente de menos φ? Olhando para o triângulo. W tal sobre 1. W tal sobre 1. Beleza. E se é W tal sobre 1, então a gente pode dizer não sei onde que eu fiz essa viagem aqui. Mas tá aqui, ó. W tal sobre 1. Tangente de menos φ, W tal sobre 1. Então, como a tangente é a mesma coisa que seno sobre o cosseno, vocês estão de acordo comigo aqui, ó, que o seno... Vocês lembram lá do triângulo trigonométrico? O círculo trigonométrico, raio 1, que se eu tenho um ângulo aqui, θ, um segundinho. Se eu tenho um ângulo ali, θ, o cosseno desse ângulo vai ser a sombra dessa reta sobre o eixo horizontal, né? Então, o cosseno dele seria esse deslocamento aqui. E que, se eu fizer o cosseno de menos θ, vai ser a mesma coisa, né? Porque aí eu teria aqui o menos θ seria para baixo e eu teria a mesma coisa. Então, o cosseno de um ângulo, por exemplo, φ, é a mesma coisa que o cosseno de menos esse ângulo. Por outro lado, o seno de um ângulo, tá certo? No caso ali do ângulo θ, o seno dele vai ser a sombra dele sobre o eixo vertical. Então, nesse caso, o seno... Opa, Ctrl V. O seno do ângulo negativo seria simplesmente trocar a direção. Então, o seno do ângulo θ, ou do ângulo φ, se quiser, ou melhor, vamos chamar esse ângulo de φ de uma vez, seria igual a menos o seno do ângulo menos φ. Sim, porque ele iria para baixo. No caso de φ, o azul vai para cima, e no caso de menos φ, o azul vai para baixo. Né? Menos φ seria este ângulo aqui, ó. Este aqui seria menos φ. Beleza, então, já que temos que o seno de φ é igual que menos o seno de menos φ, e que o cosseno de φ é igual a cosseno de menos φ, eu posso então dizer que a tangente de menos φ é igual a menos seno de mais φ. Lembre que menos seno de mais φ é a mesma coisa que seno de menos φ. Sobre cosseno de mais φ, que é a mesma coisa de cosseno de menos φ. Beleza, então daí eu tenho ainda que a tangente é ômega, a menos tangente de φ é ômega tal, e que, portanto, φ, então, é o arco tangente de ômega tal. Beleza, então deixamos isso aí segurado. Agora, lá da equação 525, a equação 525 estava dizendo que a resposta era essa equação aí, ó, y de t, né, toda essa equação aqui. Era o que tinha a equação 525, que é a resposta no tempo de um sistema de primeira ordem, quando a entrada nele é um seno de amplitude A e frequência ômega. Ok, o que eu fiz aqui? Eu multipliquei, né, o coeficiente aqui somente pelo primeiro termo, de acordo? Eu separei ele aqui. E ficou então um segundo termo, que é este aqui. Com relação a esse segundo termo, como eu já sei que ômega tal
que menos ômega tal é tangente de φ, então eu peguei ali, estão vendo ali a setinha verde? O menos ômega tal é a mesma coisa que o tangente de φ, então eu simplesmente substituí ali. De acordo aqui, ó, o ômega tal, em vez de colocar menos ômega tal, coloquei tangente de φ. O resto continua tudo igual. Passo seguinte, substituir a tangente de φ por seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno de φ. E aqui multipliquei por 1 o seno de ômega t. Cosseno de φ sobre cosseno de φ é 1, né? Não fiz nenhuma modificação. E aí, com relação a isso, eu consegui tirar o cosseno de φ para fatorar fora, que é esse cosseno de φ roxo aqui. Ele saiu para fora para fatorar. E dentro daquela chave ficou, então, seno de φ cosseno de ômega t, mais cosseno de φ seno de ômega t. Que nada mais é que o seno de A mais B, né? O seno de uma soma. Né? O seno de uma soma A mais B é seno de A cosseno de B mais cosseno de A seno de B. Beleza. Aquele cosseno de φ que eu fatorei, aquele que era roxo, eu posso substituir ele pelo cosseno de menos φ sem nenhum problema, né? O cosseno de φ e o cosseno de menos φ são iguais. E de acordo com o meu triângulo inicial, com o qual eu comecei, o cosseno era essa expressão aqui, né? 1 sobre raiz de 1 mais ômega quadrado tal quadrado. Opa. Então eu substituí isso aí também, né? Substituí o cosseno de φ por essa expressão aqui. E obtive então esta expressão final aqui do y, que é a do livro, sim, que é a resposta do livro lá. O que é interessante dessa resposta ali? Ó? Se vocês percebem, eu escrevi ali, né? Então lembrem que, nessa resposta, olhando para essa resposta aí, para essa última caixa azul que eu desenhei, lembrando que a entrada, lembrem que a entrada era A seno de ômega t, era a entrada que estava oscilando de acordo com o seno, frequência ômega, amplitude A. E que no regime permanente, e coloco o regime permanente aqui entre aspas, por quê? Porque se você tem um seno na saída, você tem que a resposta ficar oscilando, ela não converge para um valor fixo. É um regime permanente, entre aspas, porque ele vai ficar oscilando com um seno, de acordo? Mas o seno está oscilando, os valores estão mudando, não é um valor constante, não ficou fixo em um valor, ficou oscilando com um seno de amplitude e frequência constantes, de acordo? Então, o que acontece? No regime permanente, ou seja, para valores de tempo altos, valores de tempo próximos ao infinito, naquela caixa azul ali, eu tinha uma expressão que era e na menos t sobre tal. Essa expressão e na menos t sobre tal, quando o tempo for muito grande, ela vai acabar zerando, de acordo? Ao zerar, toda essa primeira parcela aqui, ela vai embora. Então, essa parcela aqui, vamos trocar a cor. Esta primeira parcela aqui, ó, vermelha, ela só vale no começo, quando as coisas estão se organizando. Depois de que passar um pouco o tempo, né, ou muito, né, depende aqui dos números, essa parcela vermelha vai ir desaparecendo, tá certo? Porque ela está multiplicada por e na menos t sobre tal. O tempo vai ir aumentando, essa parcela vai desaparecendo. E eu só vou ficar com a segunda parcela, que é esta parcela da bola verde aqui. Então, se você analisa somente a parcela verde, seria isso aqui, ó, né? Então, se eu faço uma análise no regime permanente, quando o tempo é muito grande, e lembrando que a entrada era A seno de ômega t, o que vai acontecer? Vocês percebem aqui, ó, na parcela verde, vou desenhar aqui de roxo. Na parcela verde você aparece aqui, ó, A seno de ômega t. Se eu reorganizo essa equação, essa bola verde ali, então ela fica, né? Um coeficiente no começo ali, que seria o k raiz de 1 mais ômega quadrado tal quadrado sobre ômega quadrado tal quadrado mais 1. Tá certo? Este coeficiente aqui, que é constante, veja, depende da planta, k e tal, depende da entrada com relação à frequência. Esse coeficiente constante que está ali, né, porque o k não muda, a frequência da entrada não muda, o tal não muda, isso tudo é constante. Multiplica a amplitude da entrada vezes o seno de ômega t,
só que vai aparecer um φ. Vocês lembram quanto que é φ, né? A gente viu lá em cima. Aqui, ó. Que o φ era arco tangente de ômega t. Perdão, de ômega tal. Arco tangente de ômega tal. Ou seja, o φ também depende das condições da entrada e da planta de primeira ordem. Tanto do ômega da entrada, frequência natural, frequência angular, quanto do tal, que é a constante de tempo da planta de primeira ordem. Então, o que eu tenho aqui, ó? Este φ aqui essa defasagem. Então, o que eu tenho? Olha lá o texto ali, diz, né? Assim, a saída no regime permanente, ou seja, para tempos muito grandes, é igual à entrada, igual entre aspas. Por que não é igual, né? Só que, né, alterada por uma amplificação, que seria esta amplificação aqui. Então, eu multipliquei a amplitude por uma constante, que é esse valor ali, alterada por uma amplificação na amplitude e por uma defasagem ou atraso de tempo no ângulo. Então, esta defasagem aqui é com relação ao φ. E é aquilo que a gente falava, né, de antes várias vezes, né? Se você tem uma entrada sinusoidal, no caso aqui, entrando em um sistema de primeira ordem, digamos que a preto ali é a entrada, a tua saída, como que ela vai ser? Ela no começo, o que significa no começo? No começo é quando ainda esta bola aqui ainda tem valor, ou seja, que o tempo não é tão grande e essa parte vermelha não foi embora ainda, não se anulou completamente. Então, no começo, você vai ter um desordem aqui, uma coisa aí... Opa, você vai ter uma bagunça aqui no começo, sei lá, alguma coisa. Mas depois, você vai ter que a onda ela vai acompanhar a onda de entrada, porém com duas diferenças. O que é? Que você vai ter uma variação, uma diferença entre a amplitude da saída e a amplitude da entrada. E que você vai ter um atraso entre o pico da entrada e o pico da saída. Este φ aqui é em tempo, tá? Em segundos. O que a gente encontrou aqui em φ, esse aqui vai ser radianos. Já a gente sabe como que passa de radianos para tempo, né? É somente saber qual que é a frequência angular do sistema. Então, veja lá, quando você tem um sistema de primeira ordem, em que você entra com uma oscilação, na saída você vai ter uma oscilação também, que a partir de um determinado tempo, né, quando o tempo inicial do transitório, essa parte aqui seria o transitório e esta aqui seria o que a gente chama de regime permanente, né? Entre aspas, porque vejam que os valores não são permanentes, estão oscilando, mas vão continuar oscilando sempre assim. Isso aqui seria o transitório. A parte inicial. No regime permanente, quando o transitório estiver passado, você vai ver que a amplitude da saída vai ser a entrada vezes um coeficiente constante e que vai estar sempre atrasada, defasada com relação à entrada um determinado tempo que depende da defasagem φ, que depende da frequência angular e da constante de tempo. Tanto é que eu fiz a pergunta vez passada, né, na aula passada, o que vocês acham que aconteceria com a saída se eu estando nesta situação aqui, estou nesta situação, e de repente eu pego a frequência da entrada e aumento ela. Então, a entrada eu faço assim com ela, eu pego ela e faço ela oscilar mais rápido, com mais frequência. O que vai acontecer com a defasagem? Olha lá, ômega tal, se a frequência da entrada aumentou, eu vou multiplicar, então, a minha nova frequência, a minha nova defasagem vai aumentar, porque o sistema está ficando cada vez mais difícil de alcançar o sistema, a entrada original, tá certo? Eu estou ficando cada vez mais atrasado. Enquanto que a amplitude, ela, no sistema de primeira ordem, né, a amplitude, quando a frequência aumentar, essa amplitude vai diminuir, que eu vejo isso aí aqui nesta bola roxa. Tá certo? Isso aí é importante porque esta aqui é a conta que a gente não fala lá em instrumentação, né? Porque não é o momento, mas é a conta de por que é que quando eu entro em um sistema de primeira ordem
com uma entrada que oscila, por que a saída também oscila com uma mudança na amplitude e com uma defasagem, né? Esta aqui é a resposta disso. Muito bem. Ah, tá. Vamos voltar aqui, então. Deixa eu só salvar. Beleza. Então, a gente chegou nessa equação aqui. 5,27, 5,26. Olha lá, essa equação 5,26, novamente. Esta aqui é o primeiro termo, aquele que vai ir embora quando o tempo aumentar. E este aqui o que vai ficar, onde A seno de ômega t era a entrada original, que agora vem multiplicada por um fator. Que agora vem multiplicada por um fator na sua amplitude. E que vem atrasada um ângulo φ. Ok. Exemplo 5.2 é tarefa. Vocês dão uma olhada nesse exemplo, vem esse exemplo aí, vê se tem alguma dúvida. Tá certo? Exemplo 5.2 fica de tarefa. Vou pular aqui o sistema integrador e vamos agora então fazer a mesma coisa que a gente fez até agora, bem mais rápido, para o sistema de segunda ordem, tá certo? Então, a gente analisou sistemas de primeira ordem quando tinham entradas integral, entradas em rampa, entradas oscilatórias. E vimos como que funcionava o esquema, mais ou menos, como que a gente encontrava as respostas, o que significavam certas parcelas das respostas, o que significavam as equações de certos comportamentos, e vamos fazer então agora a mesma coisa um pouco mais rápido com relação aos sistemas de segunda ordem. Beleza. Sistemas de segunda ordem podem ser consequência de dois sistemas de primeira ordem conectados em série. Tá certo? Então, se você tem dois sistemas de primeira ordem, a gente viu isso aqui já, não sei se vocês lembram quando a gente falou sobre o exemplo do tanque aquecedor. Tinha um tanque aquecedor elétrico, onde a resistência era aquecida por mais ou menos corrente, e essa resistência era um fio de um determinado material, e a corrente que passava aquecia o material e tinha um coeficiente de transferência, de troca de calor, onde esse material era aquecido, e depois esse fio aquecia a água e tinha outro coeficiente de condução, de convecção, etc., que basicamente era o quê? Dois sistemas de primeira ordem, o aquecimento do fio e o aquecimento do líquido dentro do tanque. Então, nesse caso, vocês podem ver aqui, ó, nessa equação 5, nessa figura 5.7, é o que está acontecendo, ó. Eu tenho o sistema do fio, por exemplo, entro com a corrente e sai a temperatura do fio, e depois com a temperatura do fio eu entro numa seguinte equação e vai sair a temperatura da água, tá certo? Então é por passos. O que ele está dizendo aqui é que os sistemas de segunda ordem podem ser, né, podem aparecer por causa disso, por dois processos de primeira ordem conectados em série. Se esse for o caso, né, então eu tenho que a minha função de transferência aparece aí na equação 539. Lembrem que quando eu tenho o diagrama de blocos, a saída do bloco é igual ao que entrou no bloco vezes o que há nele. Então aqui, né, o que vai ser esse x de S aqui? Esse x de S vai ser K1 sobre tal 1 S mais 1 vezes o U. E o que vai ser o Y de S? O que tem na caixinha, que é K2 sobre tal 2 S mais 1, vezes o que entra. Mas o que entra? O X de S. Mas quem que é X de S? K1 sobre tal 1S
mais 1 vezes U. Então, vocês percebem aqui, ó, que esses dois blocos que estão em série, eu poderia fazer um bloco somente multiplicando os dois, né? Eu poderia colocar as duas funções de transferência numa função só, onde elas estivessem multiplicadas, né? Ficaria K1, K2 no numerador e no denominador Τ1S mais 1 vezes Τ2S mais 1, que é o que está acontecendo aqui, né? Na equação 539, então, eu tenho que a minha função de transferência total, ou seja, da saída do último bloco, do segundo bloco, dividido a entrada no primeiro bloco, vai ser esse y sobre u, que é a função de transferência g, que está mostrada na equação 539. Nesse caso, você pode, né, trabalhar com uma constante de uma sensibilidade estática só, que seria K, né, em vez do K1 e do K2. E você também pode pegar essa equação aí, e se você abrir ela, né, se você pegar esse denominador aqui e multiplicar ele, você vai chegar a algo desse tipo aqui, que é a cara de um sistema de segunda ordem representado em Laplace. Já falamos disso aqui. Só voltando. Como que é a cara... Vamos lá ver quem está por aí. Vamos lá. Joana, Júlia. Como que era a cara de um sistema de primeira ordem em Laplace? É K sobre S vezes T, tal, E tal S. mais 1. Beleza. E em segunda ordem é isso aqui. Tá? Cara de um sistema de segunda ordem. K sobre tal quadrado S quadrado mais 2 xi tal S mais 1. Já falamos, né, de sistemas de segunda ordem. Eles são caracterizados por 3 constantes, que no caso são... Vamos lá. Que no caso são... a sensibilidade estática K, a constante de tempo tal e o coeficiente de amortecimento zeta, tá certo? Então, lembrando que o tal, que é a constante de tempo, ele não é exatamente a mesma coisa que a constante de tempo do sistema primeira ordem, tá? Ele tem a ver com o tempo de resposta, mas não tem a ver com aquele 63,2%, nem com aqueles 5 taus, não. Ele é tal para um sistema de segunda ordem, tá certo? Como está mostrado aqui, né? Ele é equivalente à resposta no tempo, mas não tem aquele mesmo significado que um sistema de primeira ordem. Beleza. Com relação ao tal, tem alguns textos, né, que em vez de usar o tal, usam o 1 sobre a frequência natural do sistema. Tá? Então, às vezes aparece como frequência natural. Estamos falando sempre de sistema de segunda ordem agora, tá? Às vezes o tal, a constante de tempo no sistema de segunda ordem, pode ser trabalhada como a inversa ou o inverso da frequência natural do sistema. De todas formas, então, é dada ou o tal, constante de tempo do sistema de segunda ordem, ou a frequência natural do sistema de segunda ordem, o K, que é a constante estática do sistema de segunda ordem, e finalmente, então, o coeficiente de amortecimento zeta, que é essa letrinha grega que está ali. O sistema de amortecimento zeta tem a ver com a resistência que o teu sistema vai impor, tá certo? Ao movimento, né? Se ele é mais amortecido, né? Damping, né? É amortecimento, né? Em inglês. Se ele é mais amortecido, se ele tem mais damping, ele vai impor mais força impor uma força maior ao movimento com relação à velocidade. Lembrem que damping, né? O zeta ali, ele tem a ver com a viscosidade. Então, quanto mais viscoso seja um líquido, ele vai impor maior resistência de força à medida que você aumente a velocidade dele, de acordo? Então, o coeficiente de amortecimento tem a ver com isso. Se você pega um sistema aí massa-mola, de acordo? Você pega uma mola, pendura ela do telhado, do teto e coloca uma massa na ponta dela. Você pega essa massa, puxa para baixo, deforma a mola e solta.
aí essa mola vai começar a oscilar, vai ter uma oscilação. Beleza. Ela, nesse caso, ela está trabalhando contra, né, a parte que está fazendo o amortecimento, nesse caso, é o próprio ar, tá certo? Ele está indo contra o movimento da mola à medida em função da sua velocidade. Se você pega a mesma mola, com a mesma massa, tá certo? E coloca ela dentro da água, tá? Vamos imaginar aí que o Arquimedes não funciona, tá? Não quero me referir à questão de que a pedra lá, a massa está dentro da água, então tem um empuxo, não. Esquece essa parte. O que vai acontecer? Se você pega essa massa, puxa a mola e solta ela, então ela vai começar a oscilar só que dentro da água. Então, essa água vai fazer um amortecimento, vai fazer que o movimento seja mais amortecido, mais lento, de acordo? Porque a viscosidade do meio da água é maior que a viscosidade do meio ar, tá certo? E então isso aí é definido com esse coeficiente zeta aí. Beleza. Essa frequência natural que estamos falando agora aqui, ó, a frequência natural seria a frequência a qual o sistema oscilaria se não houvesse amortecimento nenhum. Esse coeficiente de amortecimento, ele tem 3 faixas de valores, mas seriam na realidade 2 faixas de valores e uma fronteira, né? Onde esse coeficiente de amortecimento, ele pode ir de 0 a... Ele vai de 0 para cima, né? São números positivos. De 0 a 1, a gente chama ele de subamortecido, tá certo? Isso aqui ele amortece pouco. No valor de 1, ele é criticamente amortecido. E quando o valor de zeta é maior que 1, a gente chama esse sistema de sobreamortecido. Sobreamortecido. Então, perdão, e quando ele é igual a 1, né, que ele está na fronteira ali da passagem de um para outro, ele seria então o sistema criticamente amortecido. Ok. Logicamente, se a gente volta com o assunto de que o meu sistema de segunda ordem, ele foi formado a partir de 2 sistemas de primeira ordem, então eu consigo conhecer quanto que é a constante de tempo tal do sistema de segunda ordem e quanto que é o coeficiente de amortecimento zeta do sistema de segunda ordem, né? Então, se você pega essa equaçãozinha ali e organiza, iguala coeficientes, né? A mesma coisa que a gente fez lá no começo quando usou as frações parciais. Então, você vai obter os valores de tal e de zeta, tá certo? Caso contrário, né? Lembra, a gente está falando aqui de sistemas de primeira ordem em série sempre vão resultar em um sistema que é sobreamortecido, tá certo, pessoal? Sempre sobreamortecido. Sempre que eu juntar 2 sistemas de primeira ordem, ele vai dar um sistema de segunda ordem sobreamortecido. Então, você pode fazer ao contrário, né? Se você tem um sistema que é sobreamortecido, você pode, então, encontrar quais seriam esses 2 sistemas de primeira ordem que, conectados em série, o formam, né? Então, aqui ele está fazendo a conta ao contrário, né? Dado o sistema de segunda ordem em função de tal e de zeta, você vai encontrar quais seriam esses 2 sistemas de primeira ordem, quais seriam as constantes de tempo desse sistema de primeira ordem que unidos em série, conectados em série, dariam, né, como resultado esse sistema de segunda ordem. Este exemplinho. Beleza. Resposta ao degrau. Então, se eu tenho um sistema de segunda ordem, vocês estão vendo o sistema de segunda ordem, você vê o sistema de segunda ordem aí na equação, João Vitor, na equação 47, 547. Quem que na equação 547 é o meu sistema de segunda ordem, João Vitor? É o tal ao quadrado S ao quadrado mais 2 si tal S mais 1. Falta uma coisinha só. A constante K em cima. Isso. Isto aqui, ó, é o meu sistema de segunda ordem, como sempre. Características K, tal e zeta. E ele está sendo multiplicado por uma entrada. Tá vendo aqui? O Y é a saída. Tá certo? A saída é o quê? É a função de transferência, que é essa aqui.
que a gente acabou de mostrar ali, a função de transferência do sistema, vezes a entrada. Quem que é a entrada, João Vitor? É o M sobre S. Exatamente, né? Então vai ser o M sobre S é a minha entrada. E M sobre S é uma entrada de que tipo em Laplace? Constante sobre S é uma entrada de que tipo? É um step. Exatamente, né? Que é o que estamos fazendo aqui, né? É um step, né? M sobre S é um step. O que eu tenho que fazer agora? Mesma coisa de sempre. Vou pegar essa função, já está isolada a saída, vou aplicar as frações parciais, se precisar, etc. Volto para o tempo e obtenho a minha resposta e acabou. Ok. Só que essa resposta, ela vai depender, no caso do sistema de segunda ordem, vai depender do coeficiente de amortecimento. Eu vou ter diferentes respostas em função do coeficiente de amortecimento, tá certo? Esse coeficiente de amortecimento, lembrem, ele pode ter, né, três valores ali, são duas faixas de valores, né, limitados por uma fronteira ali onde ele é criticamente amortecido. Então, se ele é sobreamortecido, tá certo? Para valores de xi maiores que 1, de zeta maiores que 1, então eu tenho essa resposta aí da equação 548. Se o sistema ele é criticamente amortecido, tá certo? Ele vai ter essa resposta aí da equação 550. Não vou entrar no detalhe da solução disso aqui não, tá? E quando o sistema for subamortecido, ele vai ter a resposta da forma da equação 551. Aí eu pergunto, quais vocês acham... Eu tenho um sistema de segunda ordem, eu tenho dois sistemas de segunda ordem e eu aplico sobre eles um degrau, tá certo? Quando eu aplico sobre eles um degrau, o que vai acontecer é mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui, ó. Estão vendo ali? A figura 510. Imagina que você tem como chama? Um dinamômetro, tá? Um dinamômetro, aquele que você mede força, que tem uma mola por dentro, você coloca um peso e ele se mexe ali. Imagina que você tem um dinamômetro ali colocado, tem uma mola, que você vai colocar um peso, vai pendurar um peso dela, e você vem e de repente você solta um peso assim rapidamente, né? Ele está marcando 0 e de repente você coloca um peso ali. O que vai acontecer? Se aquele peso é de 10 newtons, por exemplo, a mola, no tempo, ela vai fazer o que está acontecendo aqui nessa figura 5.10. Ela vai ir do 0 até os 10 newtons, fazendo esse caminho aqui no tempo. Então, ela vai descer rapidamente, passa pelos 10 newtons, chega lá até, sei lá, até 12 newtons. Depois a mola volta e depois ela volta. E depois, quando o tempo passar, vai ficar marcando os 10 newtons. De acordo? Esse comportamento que está mostrado aqui nesta figura 5.10 é um comportamento típico de sistema subamortecido. Sub ou under. Tá certo? Então, a oscilação, né, na saída. Se o sistema fosse criticamente amortecido e você colocasse uma balança de sistema criticamente amortecido, quando você coloca o peso, ela vai fazer assim no tempo, algo assim, ó. Vou colocar outra coisa de cor aqui. E vai chegar lá no final. E se você usar esse daqui seria o criticamente amortecido, o sobre-amortecido, sobre ou over damped. E todos os que estão daí para baixo, né, dependendo se ele é mais amortecido, cada vez mais amortecido, mas lá no final eles vão chegar, tá? Mas vai demorar cada vez mais. E na fronteira entre esses dois, né, aqui novamente, ó, do caso do sub, você tem ainda outros, né? Outros que são mais, ou melhor, menos amortecidos ainda, ó, que oscilam muito mais, menos amortecidos. E na fronteira entre esses dois, os que oscilam e os que não oscilam, você vai ter ali, então, o sistema criticamente amortecido. De acordo? Isso aí é o que vai acontecer. Esses são os três tipos de resposta quando você entra com um degrau num sistema de segunda ordem, dependendo se o zeta dele o faz sobre, sub ou criticamente amortecido.
Deixa eu apagar aqui. Essas respostas no tempo são as respostas que temos nessas três equações aqui. Que passamos rapidinho. Na 5,49, na 5,50 e na 5,51. É a resposta no tempo de cada um desses sistemas. Vejam que em cada uma dessas respostas, né, vai depender do K, do degrau. O K é do sistema. O M é da entrada, o degrau da entrada, o valor. O K é o ganho, a sensibilidade estática do sistema. O M é o degrau, o valor do degrau. O tal 1, no caso, né, vejam aqui, é tal 1 e tal 2. Isso aqui é um sistema de segunda ordem que veio da união de dois de primeira ordem conectados em série. Tá certo? Olha lá, tal 1, tal 2, tal 1, tal 2. De acordo? Aqui, ó, K, M. Aqui nesse caso, ó, tal somente. Ou seja, nesse caso aqui ele está trabalhando com um sistema de segunda ordem, com constante tal, e o Xi, nesse caso aqui, é 1. Então ele já substituiu, por isso que aqui não está aparecendo o Xi não, o zeta. Por isso que não está aparecendo o zeta aqui, porque o zeta é 1 e ele já substituiu. Neste caso da equação 548, o coeficiente de amortecimento, o zeta ali... Ó, ele vai aparecer aqui, ó. Tá certo? E aqui no caso, subamortecido, né, o underdamped, quando o valor de zeta está entre 0 e 1. Muito bem. Com relação a este subamortecido aqui, tá? Esse subamortecido, este último que temos aqui na tela, ele tem um comportamento um pouco diferente, lembrem. Esse é aquele que oscila. Que significa oscilar? Que ele passa do valor final, ele passa dele e depois começa a oscilar em torno dele até que chega. Os outros, o criticamente amortecido e o sobreamortecido, eles não passam desse valor final, eles ficam por debaixo aqui. E depois chegam e se mantêm ali, né? Se ele é sobreamortecido, mais. Aquele que passa pelo valor e depois volta e tal, é somente o subamortecido, sistema de segunda ordem, quando a entrada é um degrau. Aqui, então, é interessante aqui o seguinte. O que acontece na equação 551? O que acontece, Joana, Luiz, na equação 551, quando passa muito tempo? Quanto que a saída é? O último ali vai zerar, vai ficar seno de 0. Não, não. Olha aqui, ó. Esse T aqui, ó. T sobre tal, ali. O T vai para infinito. O que acontece? Ah, vai zerar. Vai zerar o quê? O E ali. Certo. E aí vai E aí ficar só o só quê? M. Ah, não, tem mais a última parte ali. Então vai ficar o quê? Ah, não, tá multiplicado por tudo. Fecha com o jeito. Vai ficar só KM. Só o quê? Só KM. Exatamente. Então, olha só. Aqui, ó. O que ele está dizendo isso aí? Que no final das contas, ó, esse aqui é o valor de KM. Que primeiro vai ter aí uma bagunça, mas que depois, quando o tempo passar, ele vai se estabelecer no valor de KM. Lembra? A entrada é um step, não é? É um degrau. Aqui que eu estava falando, este aqui é o degrau, o valor do degrau é M. Né? No caso aqui, eu teria algo assim, ó. A entrada minha seria algo assim.
onde este valor aqui é M. Né? Aqui está o tempo, está rodando. E esse K, o que vai fazer? Esse K é o que vai mudar as unidades de entrada pela saída, porque se a entrada é força e a saída é deslocamento, ou se a entrada é calor e a saída é, sei lá, temperatura, então você tem que acomodar essas unidades. E o K é o que vai fazer isso aí. Beleza? Que outra coisa diz aqui, ó, para valores de baixa coeficiente de amortecimento, o que vai acontecer? Se esse coeficiente de amortecimento é muito baixo. Esse Y sobre Km maior que 1, que significa que o Y sobre Km maior que 1 significa que neste gráfico o meu valor de Y vai sobrepassar o valor de Km, que é isso aqui. Ou seja, que ele vai oscilar. Outra coisa que é interessante é que, olha, a resposta mais rápida sem overshoot. O que é overshoot? É o sobrepico, tá? A gente vai ver isso, essas definições ali na página seguinte. A resposta mais rápida sem sobrepico, ou seja, sem se passar do valor, é aquela que tem o valor de coeficiente de amortecimento igual a 1. Ou seja, né, aquela resposta que venha aqui. Se você diminui o zeta, ela fica mais adormecida aqui, ó, mais amortecida. E se você... travou. E se você diminui, ela vai começar a ficar oscilatória. Começar a ficar oscilatória. Então, entre cada vez mais oscilatória, ela é mais rápida, ela chega mais rápida no valor de Km, só que ela oscila mais. Se ela tem o amortecimento baixo, muito alto, muito amortecida, então ela não oscila, mas também demora muito para chegar. Então, a questão ótima ali para você chegar o mais rápido possível, sem oscilar, é com o coeficiente de amortecimento igual a 1. Beleza, vamos deixar por aqui. A gente dá uma repassada nessa questão aqui da saída do sistema de segunda ordem para entrada integral. A gente recomeça daqui. Lembrem de fazer os exercícios que eu falei para vocês ali de tarefa. Dá uma revisada ali, funções de transferência, Laplace, entrada e saída, né? E havendo dúvidas, então vocês me dão um toque e a gente conversa. Beleza? É isso aí. Alguma dúvida, alguma questão? Prof, o psi é a mesma coisa do que o zeta? Sim, essa letra é que eles, depende do livro, eles colocam um símbolo ou outro, tá? Mas aqui a letra é zeta, né? Que é diferente, o símbolo é diferente do psi. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se a gente consegue ver aqui. O psi, ele tem duas entradinhas. Olha aqui, ó. Este aqui é o psi. Não sei se vocês veem meu mouse ali, não. Sim. Olha, esse aqui é o psi, ó, minúsculo e maiúsculo. Ele tem duas entradinhas, parece um E. E o zeta, que tá o zeta? Aqui, ó. Ele tem uma entrada só. Nesse livro aqui,
estamos chamando o coeficiente de amortecimento de zeta. Seria uma entrada só. Mas também não importa, né? Na segundo grau, ele está lá na segunda parcela. É a mesma coisa. Isso, exatamente. Esse zeta aí é o único que a gente vai usar aqui, né? Se Sim. ou zeta, qual seja, é o coeficiente de amortecimento, né? Então, esse coeficiente de amortecimento... Opa, esse coeficiente de amortecimento é o que aparece aqui na equação... Aqui, né? Aqui na equação 547, é este aqui do lado do 2, né? 2 zeta tal S. Vejam que ele só tem uma entradinha aqui. Esse aí é zeta. Eu já vi ele em alguns livros chamando ele de xi, né? Com outra letra, mas é o mesmo coeficiente de amortecimento. Obrigado, prof. Tá certo, então. Beleza, pessoal. Valeu aí pela participação. Qualquer dúvida, perguntem. Já estamos acabando. O tema aqui, capítulo 5, aí fecha a primeira prova, né? Então tá certo. Qualquer coisa estamos conversando. Eu vou deixar outra vez o vídeo ali disponível e qualquer dúvida é só dar um toque, então. Falou? Certo, obrigada, prof. Um abraço. Tchau, tchau. Falou, prof. Tchau. Falou.